pessoal, aqui quem está falando é o pastor Fábio Martins, está comigo aqui, juntamente, primeiro episódio do Ibricast. Quem está conosco aqui? Pastor Tony Souza. Graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Amém. E quem é o nosso convidado hoje, pastor? Nosso convidado é o nosso Bispo Ítalo, olha, Bispo G, peguei, né? Já viu? Ó a cara do Bispo G. Eu ia falar assim pra ele, eu vou falar que é o Bispo Ítalo, ele vai me olhar assim com o olhar. Essa tem que passar ao vivo da igreja. Calma aí, senão você vai clipar o microfone, amigo, calma. Estamos aqui com o nosso Bispo G. Bispo G, a gente já conhece. Bispo G, a primeira experiência que eu tive com o Bispo G foi na televisão, né? Vi o Bispão lá. Qual era o programa, Bispo? É a Escola de Profetas. Escola de Profetas. Eu vi lá, a minha sogra, ela só tem Rede Gospel, né? Rede Gospel. Rede Gospel. Lá, todo dia, 24 horas, Rede Gospel. Chega lá, tá a Bispa, aí tem todos os programas, né? Lá, isso, as caravanas que tem. E eu sempre vejo o Bispo lá. Um prazer ter o senhor aqui. Todo e vamos bater um papo aí saudável, um papo mais simples, né? Onde a gente vai se conhecer um pouco mais. Queria também agradecer aí as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, é o nosso primeiro podcast. A gente está aprendendo a ser apresentador ainda, né? A gente prega, a gente louva, né, pastor? A gente ministra. É Deus e a que gente fala, né? tá aprendendo ainda. Então, desculpe os erros. Foi uma piada, tá? Eu sabia que era o Bispo G. Eu sei até o número dele, hein? Olha, então ele está sabendo. Então, nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, qualquer tempo do dia que você está assistindo esse podcast, eu quero apresentar então o Ibricast. É o lançamento, é o primeiro episódio para a sua vida, porque algo de Deus tem especial para você. O nosso convidado, então, está aqui hoje e eu quero começar com uma pergunta. Posso fazer a primeira pergunta? Fica aqui à vontade, já? quem manda aqui Faço, eu não mando nada, eu tô mandando, quem manda hoje é o bispo aqui, é ele que vai falar. É algo até interessante eu falar a respeito disso. Eu queria perguntar para o bispo, era até bom a gente saber um pouco, porque assim, a TV, ela mostra algo, não vou falar artificial, né? Mas ela mostra a vida da pessoa naquele momento, né? E às vezes a pessoa não sabe de onde você veio, de onde você nasceu, como foi a trajetória da sua vida, principalmente a sua conversão, né? Exato. A sua conversão, porque é muito importante a conversão, porque eu já vi muitas pessoas sendo alcançada através de Cristo pela vida das pessoas na sua trajetória, na sua evangelização, como que foi a sua evangelização. E eu quero dar esse tempo para você agora, para todo esse povo lindo, maravilhoso que está nos vendo aqui. Se você gostou aí, a primeira coisa aí que você tem que fazer, como quer clicar, onde agora, que eu nem estou sabendo mais agora como que faz. Clicar, compartilhar, curtir, dar o joinha. Não, mas aquele negócio ali, ó, como que é aquele negócio sininho, lá, ó. Sininho, Ó, ativa lá, o sininho. o produtor tá falando ali atrás para mim assim, ó. Ativa o Like! Ele pôs o L, tá repreendido. Like! A gente, Então, para completar a pergunta do pastor Fábio, como a gente está num bate-papo mais descontraído, o bispo estava falando aqui no making-off, né, antes da gente entrar ao vivo, que o bispo é do Ipiranga, não é isso? Isso, do Ipiranga. A gente está acostumado a ver o bispo na Escola dos Profetas, ver o bispo pregando, que inclusive o bispo pregou aqui ontem, vai estar gravado, né, mas ele esteve aqui conosco no nosso último culto. Foi um culto abençoado, uma aula de como a gente precisa ter fé. Então, para quem não acompanha o bispo nas redes sociais, a gente vai colocar aí, mas eu queria complementar a pergunta do pastor Fábio, para o bispo falasse um pouco não somente depois que a gente olha para o bispo e fala assim, a gente vê o bispo adulto, né? Mas quando o bispo era criança, lá nas ruas do Ipiranga, o que o bispo gostava de fazer? Jogava uma bola, jogava uma bolinha de gude, corria atrás de um pipa, pegava uma rabeira. Já pegou rabeira, bispo? Não, rabeira não. Caminhão? Nunca pegou rabeira no caminhão? Ah, então Não, você tá melhor que nós. Aí Então. chamava chocar, né? Mas eu nunca peguei. Sinceramente, minha mãe era brava. Ela falou, se eu souber, menino... Mas você andava pelo menos na bicicleta atrás, assim, segurando... Andava, bicicletinha, tem umas histórias de bicicleta E os meio dedos, complicado. assim, que pegava no aro? Não, e uma vez que eu vinha atrás do ônibus, e o ônibus parava na esquina, né? Tinha um ponto lá, mas ele andou um pouco depois do ponto, eu soltei a bicicleta achando que ele não ia parar, e ele parou. Aí ele parou, eu pus o pé no pneu, porque eu não tinha breque, e você imagina, eu fui assim, correndo de frente, bati na traseira de pé, assim. Nossa. É inédito o que vocês estão ouvindo aqui hoje. Quantos anos isso, bispo?
Eu tinha por volta de uns 15 anos. Ah, por aí. legal. 15 anos. E Legal. como é a sua trajetória? Eu nasci num bairro bem humilde, chamava Vila Carioca, né, no Ipiranga. Então, era um brejo. Eu caçava rã com a mão, pra vocês terem ideia como é que era, né? Então, um bairro bem humilde. E desse bairro bem humilde é que eu conheci, né, as dificuldades da vida. Meu pai é um homem muito trabalhador, minha mãe também. E depois disso eu fui para um outro bairro chamado São João Clímaco, também no Ipiranga. Mas isso criança. Criança, né? Aí com 15 que eu fui pro Ipiranga. E foi nesse processo que eu entrei nas drogas. Ah, Então, assim, o grande problema meu foi depois dos 15. Então eu sempre fui um ótimo aluno, sem falsa modéstia, sempre fui um ótimo aluno. Eu entrei numa escola chamada Escola Técnica Federal. Na época, para entrar nessa escola, eram 5.000 candidatos para 160 vagas. nossa. Então era assim um local muito difícil. Entrei, primeiro ano muito bem, e aí entrei tipo assim, eu tinha uma namoradinha que a gente se encontrava na praia, que, né, eu tinha a casa em Itanhaém, e ela mudou para o Rio de Janeiro, e fiquei um tempo sem vê-la, e quando ela voltou, aí ela começou a contar a vida lá no Rio de Janeiro, tudo, e aí eu fui me envolvendo. A hora que eu percebi, eu estava experimentando as drogas que ela já tomava. Ela tinha por volta de 15 anos. Mas idade. você não usava droga? Não, até aquele momento não. Quando Dali- você a conheceu, você começou a usar? Isso, eu comecei através dela e depois, obviamente, depois vem o caminho, né? Porque você descobre um, depois você procura. Aí eu Um abismo andava chama outro. com um grupo no Ipiranga, no Clube Atlético Ipiranga, balada, aí começou. E aí fui me aprofundando. E eu tive um problema muito sério de acne, né? Dá pra ver, hoje é um pouco do resíduo que ficou. Ah, foi Ela por isso. chamava acne conglobata, muito séria, foi uma coisa bem assim complicada. E foi nesse período também que a droga ela começou a se tornar uma fuga. Sim. Então tinha toda uma situação bem complicada e eu procurava mais como uma fuga. Então a droga, enquanto alguns falam, para se divertir, tudo tal, mas o problema é quando você entra para um lado de fuga. Eu andava sozinho, me afastei de todo mundo e era assim, como é que eu posso falar, uma pessoa muito nervosa, muito briguento. Eu sempre fui esportista, então eu era um pouco privilegiado em termos de força, de agilidade. Então é assim, a minha infância foi muito boa, mas a minha adolescência ela foi bem conturbada, bem complicada. E foi aí nesse processo que perdi, né? Chamava na época, fui jubilado, perdi a Escola Técnica Federal. Era um local tão difícil, mas aí eu repeti 2 anos seguidos e se você leva uma matéria, carrega uma matéria, tem uma dependência, tudo bem, mas você que tem dependência 2 vezes, você é eliminado. Aí eu fui eliminado. Mas você só conheceu a igreja quando estava nas drogas ainda ou não? Estava ainda nas drogas. Foi o fim das drogas quando eu entrei na igreja. Venha como estás. Eu tinha... E aonde foi a igreja que você conheceu? A igreja também no Ipiranga. Ah, foi no Ipiranga mesmo? Aos 18 anos, eu não sei assim, eu não creio que para me compensar, meu pai, eu adorava moto, sempre gostei. Uma coisa que sempre foi uma paixão minha. Até hoje ele usa moto. Quem não gosta, né? Eu abandonei um pouquinho por conta da minha filha, né? A minha furtaram quando eu casei, logo casei, aí minha filha nasceu, eu abandonei um pouco. Agora, como eu tô ficando mais de idade, agora eu tô indo pras custom ali, Nossa, né? de idade, viu, já. gente? De idade. Ó, Tô idade. convencendo a minha esposa ali pra ver se eu consigo pegar uma O homem Harley. não tem nem espinha na cara e tá falando que tem idade. Mas a gente vai passando o tempo, a gente começa a se preocupar com outras coisas, né, Bispão? Mas nesse período aí, no período das drogas, que é super importante para falar, porque a gente vê principalmente dentro da igreja, né? E eu tenho falado muito, eu sou líder de jovens aqui na igreja também, eu falo muito com eles, porque a gente se preocupa muito com a parte espiritual do jovem, mas hoje eu vejo que abala mais os jovens é o cotidiano da vida, né? O acesso que eles têm muito fácil às drogas, o acesso à pornografia, o acesso às coisas que afastam de perto do Senhor, né? Então, isso é importante para a gente falar também, não somente para o jovem, mas pessoas que estão muito tempo, né, nesse vício, que não conseguem se libertar, né? Inclusive, se o bispo conseguir
penetrar um pouco mais nesse assunto, a gente vai ter um corte bem legal para mostrar para o povo como o bispo conseguiu vencer e que é possível vencer. Com Porque certeza. a gente, quando a gente está nesse momento que a gente não consegue abandonar um vício, a gente não consegue se libertar de um vício, a gente se sente muito frustrado, porque a gente fala que a gente não vai conseguir. E eu acredito que o bispo passou por isso também, né? A gente não vai conseguir, a gente não é digno de fazer muitas coisas. Então, o bispo, nesse período que estava nas drogas, Jesus foi o caminho para que você fosse liberto. Isso. Eu até teve assim, né, que eu estava até relatando sobre o meu pai, né? Meu pai era um homem, um policial, um homem, ele era de um local chamado Operação Bandeirantes, era um doicode, era bem, sabe, aqueles homens bem duros, doicode, já deve ter ouvido falar. Né, Isso, época da Regime militar, né? Operação Bandeirantes. Então você deve já ter ouvido. E ele, assim, eu nunca tinha visto meu pai chorar na vida. Nossa. E um dia eu estava tão drogado, eu peguei um spray e eu jogava no meu corpo porque eu falava que eu estava cheio de aranha no corpo. E aquele dia eu vi meu pai chorando, né? E eu achei que ele conseguiria parar. Eu vi ele chorando, me deu uma decepção muito grande vendo ele daquele jeito, e eu muito louco. E aí eu tentei parar e não consegui, nem com meu pai. E só fui parar mesmo depois que eu me converti. Então ele, até para me ajudar, vamos dizer assim, porque ele sabia as frustrações que eu tinha por causa da pele, tanta coisa que vivia e tal, ele me deu a primeira moto que ele me deu. E ele me deu uma Viúva Negra, não sei se já ouviram falar. Eu já ouvi. Oxe, Viúva Negra. Tá revelando a idade aqui do bicho. E era uma moto maravilhosa na época, era uma Yamaha 350 RD. E Nossa, RD. RD, Nossa. não, aquilo era um veneno. Eu já tive várias motos, né? Já tive duas 650, teve 550. 650 é a 7 galo? Não, né? Não, 750 eu nunca tive. Eu nunca gostei de esporte, eu gostava mais de trail. Então eu tive uma Suzuki, uma 550 Suzuki, eu tive a GS, né? A BMW 650. BMW é boa, né? Foi a penúltima que eu tive, mas depois que 3 vezes me roubaram. A BMW hoje é um veneno. A última puseram o revólver na Ah, cabeça. mas bota é um perigo também. Aí eu peguei uma menor, uma que não é muito visada, para poder me locomover, que eu faço. E aí eu peguei essa moto era uma loucura. E eu tinha um amigo meu, que era meu garupa, o gordo, e que a gente andava, fazia as loucuras juntos e tal. E aí tem que ser de antigo esse apelido, né? Porque hoje não pode, esses apelidos não pode mais, né? Todo bairro tem o gordo, o mas magro, geralmente é engraçado. É o engraçado. O gordo, tem o magro, né? No meu bairro lá tinha o sapo, né? O buiú, sempre tem buiú. O buiú tem em todo lugar. E o noia. Lá também tinha o noia. Lá o seu também não tinha, não? Noia tem um... Não, mas não era de o verdade. Reginaldo. Então o Noia nosso era o Reginaldo. Era o Reginaldo. Achei que o bispo ia falar assim, não, o Reginaldo. Noia era eu. Não era eu, não cheguei nesse nível. Mas você falou do Noia, ele meio que... Esse Reginaldo, pra vocês terem uma ideia, ele foi levado como morto, ele foi atropelado, foi levado como morto, e lá no IML, quando começaram a fazer, né, a exumação, tudo, a autópsia, ele acordou, aí estava vivo. Nada. Meu, cara... eu nunca vi um cara tão Reginaldo louco Noia, queremos você aqui para testemunhar. Eu acho que tá vivo, eu acho que tá vivo. Se ainda estiver vivo... É um não, bom porque eu já perdi muito amigo. Imagina esse homem convertido. Meu Deus. Esse homem convertido, o testemunho dele ia arrebatar multidões, porque o cara na autópsia... E aí o que aconteceu? O gordo desapareceu. Aí comentaram, ele se converteu. Agora é crente. E já não ia no clube. E aí, depois de um tempo, né, que eu aprofundei muito nas drogas, era carnaval. Era carnaval, eu estava no clube, primeira noite, era sexta-feira, que era virada. Eu estava lá. Quem é que entra para falar de Jesus para mim? O gordo. O gordo. Que ano isso, Bispão? Isso, 82. 82. Eu não tinha nascido. Eu sou de 93. Então você já calculou. Eu nasci em 83. Então, 82, você imagina esse tempo. O Bispão tava com 15 ali, 16 anos? Não, aí não, eu já tinha uns 20 para 21. Já tinha uns 20 para 21. E aí o Odair entra, fala de Jesus para mim. Nossa. Ali, eu confesso que eu nem estava nem entendendo direito o que ele estava falando. Meu Deus. Mas Jesus sabia o que eu estava precisando. E aí eu entreguei minha vida para Jesus ali. Já saiu, ele falou, vai para sua casa agora.
amanhã a gente vai sair por aí. E aí eu deixei, fui embora, senti paz de ir embora, fui pra minha casa dormir, era aí no começo do baile, e ele pagou uma grana, porque o baile de carnaval não era barato. Ele estava vindo da igreja, ele morava num local chamado Ilha do Sapo, que era do lado do Clube Atlético Ipiranga, e ele passou lá em frente. E aí eu fui conhecendo o pessoal dele, né, no sábado, e comecei a me envolver, e aí aceitei Jesus mesmo, e aí que eu fui liberto das drogas. Meu Deus. Eu tive muita dificuldade para ser liberto das drogas, né, sozinho, não fui para a clínica de recuperação. Eu fiquei umas 3 noites com assim, uma crise muito forte de abstinência. Ninguém sabia, minha mãe nem nada, minha cama ficava molhada. Aí eu tinha pesadelos, foi uma loucura, mas ali também foi a minha primeira experiência espiritual mesmo com Jesus. Foi a guerra. Porque uma base de libertação. Porque ali, num dos momentos que eu estava tendo todo um tipo de um pesadelo, o pesadelo que eu tinha que era que nem uma boca mecânica que vinha na minha cama e comendo, e eu sentia quando começava a entrar nas minhas pernas. Aí eu acordei com aquele pesadelo, tudo, e aí eu senti como 2 mãos assim no meu ombro, Sim. falando assim para mim: fica firme que eu tô com você. Glória a Deus. Foi a hora que eu acordei e como que sentisse, ele fica firme que eu estou com você. E aí as coisas começaram a fluir, aí comecei a caminhar firme da igreja, larguei definitivamente as drogas e nunca mais eu tive Bispo, a experiência. eu queria que você, se pudesse, então quer dizer que através de um anúncio de uma pessoa ter falado com você de Jesus, da igreja, você conseguiu se libertar das drogas? Isso, foi esse o caminho, né? Através de Jesus. Eu gostaria que você deixasse nessa câmera sua aqui, nessa câmera que está aí para você, deixasse uma mensagem para quem está com problemas nas drogas, que quer se libertar e não está conseguindo. Eu queria que você deixasse essa mensagem para ele. Eu queria deixar 2 mensagens. Então pode deixar. Fique à vontade, bispo. A primeira, óbvio que é essa, né? Porque, como eu falei, eu tentei várias vezes e não consegui sozinho. Mas indo à igreja, frequentando, caminhando, as pessoas me discipulando, foi onde eu tive força para sozinho, obviamente com Deus, ser liberto. Mas eu queria também deixar outra mensagem. Para você que é cristão, porque às vezes nós nos fechamos dentro da igreja e não entramos em determinados locais para evangelizar. E veja, ele passou por lá e ele pagou um preço, ele pagou a entrada de uma entrada de um carnaval para falar de Jesus para mim. Então ele entrou naquele local. Então existem muitas pessoas que às vezes estão numa balada, numa avenida onde a gente sabe que tem uma série de barzinhos, e muitas vezes a pessoa que sai para evangelizar, não, aquela pessoa também, tão alegre, tão feliz, mas a realidade é que esses são os locais onde muitas vezes as pessoas procuram a fuga. Então nós, como cristãos, devemos ir em todos os lugares, porque é de lá que nós vamos saquear as pessoas do inferno. Entrar no lugar improvável para trazer as pessoas para ser provável diante de Deus. Para dar fruto, né? Imagina, eu depois de ter visto essa conversão, eu dei fruto, e começou tudo numa pessoa entrando num baile de carnaval, um cristão. Meu Deus do céu. Eu não sabia disso. Eu sabia da história, mas não sabia dessa parte dessa história, como que você se converteu. Hoje, se o Gordo estiver nos ouvindo, que Deus abençoe ele mora em sua Santa vida. Catarina, hoje é pastor. Pastor? Pastor Odair. Então, Odair? Não pode falar pastor. Não pode falar mais Gordo, não. É passado. Pastor Odair, que Deus te abençoe grandemente, estiver ouvindo, que olha, tem uma pedra enorme na coroa sua por ter um bispo desse. Exato. Né? Hoje, aqui, né? Nessa geração. E com certeza ali ele ouviu a voz de Deus, né? Cumprindo, e a gente já entra no nosso tema, que é o tema da fé, né? Com certeza ele entrou ali, direcionado por Deus, para encontrar e cumprir, né? Como a gente vê Ananias, quando ele encontra Paulo, né? Jesus fala para ele, vai lá naquela casa lá, na rua Damasco, falar com aquele homem, mas Jesus, se eu for lá, ele vai me matar, Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar até lá, ele vai me matar. Ele só vai lá, Ananias. Já preparei o homem lá para você. E às vezes a gente não crê nisso, né? A gente vai... Deus muitas vezes fala pra gente pregar em algum lugar. Eu costumo sempre testemunhar. Eu já sou ovelha do pastor Fábio há mais de 10 anos. Antes dele ser
meu cunhado, ele foi meu pastor, meu líder de jovens, depois foi meu pastor de jovens, depois foi meu pastor da igreja, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu me tornei líder de jovens. E amém. A gente já, por ser cunhado, a gente viaja muito juntos, né? Não porque eu queira, porque ele é meu cunhado, tem que ir também, né? Na realidade, eu não escolho, né? Só Jesus. Não tem como escolher, não, infelizmente, cunhado mas não se escolhe, né? Tem que aceitar. É o propósito de Deus. E aí a gente viaja muito, e o pastor Fábio, ele é a prova disso, né? De onde a gente para, ele tá falando, tá cumprindo aquilo que Deus fala, e eu acredito que Deus, sim, ele usa mais pessoas que outras, dependendo da ousadia que você tiver. Eu até falo, né, a gente estudou no mesmo período, ele estava no último período da faculdade, eu estava no primeiro período da faculdade, e a gente pegou esse período junto, né, e era engraçado, porque eu chegava na faculdade, saía do trabalho, e tanto ele, tanto eu, nós somos formados em Direito, e chegava na faculdade, aí eu tô ali, eu sempre tomava um café com leite antes de ir pra aula, né, que eu acordava muito cedo para ir trabalhar, e aí eu tô ali, Bispão, e eu tô olhando ali uma pessoa, e tem uma pessoa ali numa mesa, fazendo assim pra lá, fazendo assim pra cá, e eu olhei e falei assim, caramba, aquele ali parece o pastor Fábio, né, e ele tava de costa com terno, com blazer preto, e ele falando, aí daqui a pouco eu tô olhando, ele virou pra mim, ei, beleza, aí eu falei, não, vamos tomar um café aqui, né, que a gente não gosta muito de café, a gente toma de vez em quando. Só 20 garrafas por dia. Se tem uma coisa que tem na casa desse homem aqui é café. Aí a gente tava lá, Bispão, aí ele veio, aí eu, vamos tomar um café aqui, aí ele veio tomar um café, ele, meu, vai na aula, eu falei, você tava ali parecendo um doido ali falando com o pessoal, ele, não, pô, tava evangelizando ali, falando de Jesus pro pessoal, porque aí, esse povo aí tá tudo doido, eu falei assim, caramba, eu fiquei admirado aquele dia, eu não esqueço nunca aquela cena na minha vida. Então, como Deus, muitas vezes, isso serve para fortalecer a nossa fé, né? O quanto Deus quer nos levar para que a gente leve a palavra dele. Porque o último mandamento de Jesus foi: ide pregar o evangelho a toda criatura. Verdade. Então, louvar é lindo, pregar é lindo, tudo isso, mas a gente tem que cumprir o ide do Senhor, que é levar essa mensagem. Então, Gordão, não me cancelem, tá? Porque o apelido dele era Gordo, o bispo falou aqui, né? Agora é pastor, não pode falar. Hoje é pastor. Deus abençoe a sua vida, continue usando. E você também, se Deus pede alguma coisa de ti, cumpra. Não tem nada melhor que ser instrumento nas mãos do Senhor. Glória então, voltando à história, a tua história, né, Bispão? Aí você entrou. E quando começa a tua história na Renascer? Assim, a minha história de fé, eu tenho duas situações de fé muito importantes. Então, nesse período que eu deixei as drogas, o pastor estava pregando e ele falou assim, onde eu me converti, ele falou assim, olha, se você perdeu 6 anos da tua vida, em 1 ano, Deus pode trazer tudo de volta. Aí eu fiz um cálculo rápido. Você já fez o cálculo da profecia? Rápido, hein? 6 anos, porque eu comecei com 15 para 16, estava com 21, eu falei, caramba. E aí eu criei naquela palavra e tomei uma posição de fé, de recuperar tudo que eu tinha perdido. Gente. Aí naquele ano, eu já comecei a estudar, trabalhar, comecei a fazer a área de desenho, eu sempre gostei muito. E fiz a Escola Pan-Americana de Artes. Mas o bispo tinha terminado o colegial na época? Não, perdi colegial, tudo. Não, ele falou que perdeu tudo. Mas você tinha parado de estudar, então? Parei, eu tive que largar a escola, porque eu já estava indo para o 3º ano, quando, entre aspas, eu fui jubilado. Era o termo que eles usavam lá, e eu não tinha mais, acabou, eu só tinha um ginasial. Entendi. Aí o que acontece? Nesse ano que eu entrei na Escola Pan-Americana de Artes, eu resolvi fazer o supletivo, na época chamava Exame de Madureza. Eu fiz supletivo também, Bispão, então não fico envergonhado não, eu fiz supletivo também. Então eu fiz o supletivo, 6 matérias eu tirei no primeiro ano, que eu estava trabalhando, estudando na Escola Pan-Americana de Artes e fazendo supletivo, estudando. E é incrível que era como é que fala, um caderno que tinha, né, um livro azul, mas azul bem forte, né, que era o telecurso 2º grau. Nossa. E eu comprei e ficava estudando e tal, e aí passei as 6 primeiras matérias nesse ano. Já indo para o final do ano, eu prestei vestibular na FAAP, que era a área que eu queria atuar, comunicação, propaganda e publicidade, e ainda não tinha feito, faltavam 6 matérias. Aí prestei, madureza de novo, as 6 matérias que faltavam, passei em todas, entrei na FAAP, e em 1 ano eu estava reconstruindo totalmente minha vida. Nesse período que eu fiz a Pan-Americana de Artes, eu comecei a trabalhar num estúdio, e quando eu entrei na FAAP, eu já estava com o meu próprio estúdio de comunicação visual, e daí vai para estamparia têxtil,
Né? Impressionante, né, Bispão? E Desculpa te tudo passos de interromper. fé que, assim, em um ano, Deus restaurou completamente a minha vida, segundo aquela palavra profética. O que me chamou a atenção foi isso. Uma palavra profética mudou a sua história. Mudou, eu criei, tive fé e ó... Opa, então. A palavra foi lançada, só que a fé é de quem? Nossa, né? Nossa, Nossa. isso aí. Para ela exercer, então dependeu de você. Sem dúvida. E aquela palavra falou tão forte que cada vez que eu via a oportunidade de algo que pudesse em um ano reconstruir o que eu havia perdido em 6, eu tomava posição de fé, ia. Pan-Americana, fui trabalhando nessa área de artes, quer dizer, tudo aquilo que eu sentia, lembrava da palavra profética, eu me projetava e foi acontecendo, tanto que eu fui prestar vestibular sem ter o colegial, né, na época completa. Quer dizer, olha o passo de fé. Isso vai ao encontro do que o bispo pregou ontem, né? Porque a gente muitas vezes pensa, a gente vive uma atemporalidade que a gente não entende muitas vezes. Que aí entra justamente, vai ao encontro do Cronos e do Kairos. Então, o Cronos, o seu Cronos, que era os 6 anos, o Kairos ele pode tirar em uma semana, pode tirar em um mês, pode tirar em uma hora. Porque o tempo do Senhor, o Kairos de Deus, ele é totalmente diferente. Então, vai ser realizado conforme o bispo nos ensinou ontem, né? Nos trouxe, elucidou de uma forma muito impressionante, né? Pode prosseguir. E nesse período também foi muito interessante, porque Deus gosta do que a gente gosta, né? Porque eu sempre imaginava que o crente era aquele que, depois que se convertia, era um cara chato, deixava tudo o que gostava. E logo no início também da minha caminhada, Deus mostrou que era bem diferente. Porque aí eu perdi a moto, né? Todo esse processo de drogas, já não andava mais de moto, tudo. E, aliás, aquela moto eu mais empurrava ela do que andava. Ela tinha um problema, ela enxergava a vela. E eu vivia empurrando aquela 350, né? Era um problema mesmo da Yamaha. E aí um dia, a menina, estava uma amiga minha e o pastor estava pregando. E ele estava falando sobre que os sonhos são como chicotadas de Deus para impulsionar a gente à frente, naquilo, tal. Ele falando isso, de repente eu tive uma visão espiritual que eu nunca tinha tido. E eu vi nele, assim, que nem um lampejo, uma moto azul e branca. Aí eu contei para a menina que estava do meu lado, eu falei, nossa, eu tive uma visão de uma moto em cima do pastor. Aí depois até me arrependi, eu falei, acho que ela vai pensar que eu estou nas drogas ainda, né? Porque visão de moto. Tô na loucura ainda, né? Mas sabe o que aconteceu? 6 meses depois eu estava comprando essa moto. Meu Deus. Era uma Yamaha, já nacional, e eu já estava trabalhando e tive condições de comprar 6 meses depois essa moto. Branca e azul, do jeito que eu tinha visto, e aí alegrando meu coração, porque eu sempre amo, até hoje eu amo moto. São 42 anos de moto. É interessante que o bispo estava falando que o pastor lançou uma palavra profética, ele acreditou, pegou esta palavra profética, realizou sobre a vida dele, isso. Certo? Só que agora ele teve o quê? Um sonho, não foi isso? Foi a palavra profética dele, falando do que os sonhos são como chicotadas do Senhor nos impulsionando para a gente ir à frente. E aí eu tive a visão. Então, você teve a visão. Isso me deu o impulso. Mas olha que interessante. A palavra foi lançada, agora Deus te usou a si próprio para ter a própria visão do que Deus ia te abençoar. Isso. E baseado nisso, tive fé, me posicionei, trabalhei, me dediquei muito. 6 meses depois, e até hoje eu lembro que foi meu primeiro talão de cheques. E que era o início de uma caminhada, e a pessoa, o revendedor da Yamaha, me vendeu e eu dando cheques com prestações. Nossa. Então, até nisso eu lembro que foi assim o agir de Deus, que era difícil acontecer isso. Então, eu vi aí o agir de Deus realmente, o quanto que a palavra profética, a visão espiritual, valores espirituais, quanto são importantes, né? E foi a base para a estrutura minha futura, né? De muita fé, crendo, de revelação, de valores espirituais, né? Do Espírito Santo de Deus. Mas isso não é na Renascer? Não, ainda não. Ah, tá. Então, eu estava no Ipiranga ainda. É o Renascer que Mas eu quero saber. Só pra gente, aí a gente pula desse ponto, que eu tenho mais uma dúvida dessa parte da fé. E como Deus trabalhou na sua fé, porque a gente pensa muitas vezes, né? E o ouvinte, o nosso telespectador, ele vai compreender o que eu estou falando.
Porque, e o bispo, se discordar, não tem problema, tá? E me corrija se eu estiver errado também. Deus, ele trabalha na nossa ignorância, nas nossas limitações daquilo que a gente entende, né? Porque naquele momento o bispo falou que gostava e gosta de moto, né? Isso. E foi justamente onde Deus trabalhou Primeira para que a sua fé fosse cumprida. Se ele tivesse trabalhado em qualquer outra coisa, que fosse assim, ó, vai lá, eu vou te usar para você curar aquela pessoa ali. É um milagre até maior sem dúvida do que você conquistar a sua moto. Mas talvez ele não iria agir da mesma forma como ele agiu. Por causa da nossa limitação. Perfeitamente. E aquilo que é o desejo do nosso coração. Perfeitamente. Né? Então, porque às vezes a gente também toma aquilo como um peso, você tem que fazer. E ali eu vi que a visão que ele me deu é de algo que eu gostava. Exatamente. Então ele me mostrou que o mundo espiritual não é um mundo ao qual as pessoas são extraídas do que gostam. Exatamente. Pelo contrário, elas são preparadas para ter e ter melhor ainda. Exato, e Deus ele é o nosso combustível, a fé é o nosso combustível para a gente alcançar isso, né? E você acreditou, o bispo acreditou, o senhor acreditou naquilo e Deus, ele trabalhou na sua fé e com certeza, a partir daquele ato, daquele momento, o bispo foi mais fortalecido com a fé, porque sabia que naquilo ali Deus agia. Então, se Deus ele pode agir aqui na minha moto, ele também pode agir aqui na cura de uma pessoa. Ele também pode agir aqui na vida de outra pessoa, em qualquer outro pedido. Porque às vezes a gente, dentro das nossas convicções e dentro daquilo que a gente não consegue compreender, a gente fica preso nas nossas próprias convicções. Eu vou citar um exemplo. Às vezes a gente acha que a gente não pode conseguir um emprego porque nós somos limitados, porque a gente não tem conhecimento, mas a realidade é que se nós nos prepararmos, Deus, ele já fez a parte dele. O que a gente precisa fazer agora é a nossa parte. O que acontece? Muitas vezes a gente está esperando Deus fazer para a gente agir. Nunca. Só que na realidade, a maior parte das vezes, Deus está esperando a gente agir porque Ele já fez. Amém. É isso mesmo. Ele já fez. Então, esse ato de fé, trabalhando no tocante àquilo que o bispo gostava, né? Gostava, que era a moto, ele foi alcançado e a sua fé foi aumentada ali através desse ato. Você vê que Deus é tão perfeito que ele encheu os olhos do bispo. É mesmo. É engraçado, né? Deus ele enche os nossos olhos para a gente crer naquilo que ele tem para fazer. O que Deus tem para nos entregar é tão grande, só que se ele mostrasse já o resultado geral para você talvez não acreditaria. Eu não teria nem, vamos dizer assim, nem só estrutura, nem conhecimento, né? Seria um idioma fora do meu contexto. Exatamente. É muito forte isso. Isso é impressionante como o nosso Deus ele trabalha na nossa pessoalidade, né? Que ele trabalha conosco como único mesmo. O bispo quer uma moto, então eu vou trabalhar nele ali. Aí a gente pensa, mas Deus precisa ter um monte de gente para curar, tem gente morrendo de fome na África, e realmente tem. Só que nosso Deus ele age na pessoalidade, naquilo que a gente quer também, porque ele não é um Deus para todos, ele é um Deus para cada um de nós. Amém. É isso mesmo. A mesma coisa, bispo, que eu sempre falei no outro podcast lá em Orlando com o bispo Ítalo, e eu falei que a fé, ela é individual. Amém, isso mesmo. A fé é individual, né? A minha vida toda, 19 anos só, sou pequeno ainda, sou menino ainda na fé, né? Mas 19 anos pregando, eu sempre quis colocar a fé que eu tenho na vida das pessoas. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, até quando eu li Tiago. Fala assim, a fé de cada um tem uma proporção. Amém. Né? E aí, quando eu peguei isso, eu aprendi. Eu falei, não posso colocar a minha fé. Eu posso juntar o que eu tenho com a sua fé. Amém. Aí a gente consegue conquistar os grandes milagres. Né? Mas vamos lá. Quero fazer outra pergunta aqui. Vai lá, bala. Eu quero essa pergunta, eu quero saber. Não quer tomar uma água aí, bispão? Quer beber essa água aqui? Enquanto a gente faz a propaganda aqui, o não comercial. Não, irmãos, é que assim, ele não quer mais água porque ele bebeu quase 2 litros de Coca-Cola zero ali. E falou que tinha nadado 7 quilômetros. 7 quilômetros. Não, brincadeira. Brincadeira, não falou não. Falou que tinha nadado bastante, né? Os 7 quilômetros foi eu que criei aqui. Foi 1.600 metros. 1.600 metros. 1.640 minutos. Eita. De costas ainda, hein? Não, e com o pé de pato, né? Pra dar uma você viu? Não vai brincando com o homem, mano. Mas é nadador mesmo, bispão? Nadador? Eu sou nadador, sou surfista.
O surf o bispo tinha falado da última vez, né? Eu sou surfista também, Não, né? mas é surfista. Surfista ou é surfista igual o pastor Tony? Não, surfista, se for surfista igual o pastor Tony é bom, é surfista bom. Quem que é o pastor Tony? Sou eu. Descontei o Ítalo. Descontei o Ítalo. Muito bom. Muito bom. Descontei o Ítalo. Quem é o pastor É muito bom. É muito bom Vai conversar aqui, com vai gente. aqui, vai aqui. É muito bom conversar com Agora gente foi, inteligente. Viu? Pode falar o termo? É prego? Pregão. Então é prego. É prego? É, porque não para em Nossa. pé, né? Não, que nem em pé ele ficava. Eu tô com a longboard, comecei esse ano, né? Sempre tive legal. sonho Irmãos, Vamos surfar juntos. Vamos, Vamos marcar. tá marcado. não, você vai surfar? Não, ele vai ficar em cima da prancha, você que vai surfar. Mas Eu faço um tempinho, faz um ano que eu não tô indo. Mas faz a última vez que a gente pegou a onda lá, a praia que a gente tava não era muito boa pra onda, mas eu tô descobrindo uns lugares novos aí, a gente vai agora no final do ano com fé em Deus e a gente vai descobrir uns lugares legais Vamos, lá. Praia do Tombo, eu gosto muito da Praia Fica do Tombo. onde é essa, Guarujá. Bispão? Guarujá. Ah, Guarujá. Guarujá é bom que qualquer tipo de mar que entre, qualquer correnteza que entre, você tem em algum lugar. Astúrias, Pitangueiras, Morro do Maluf e também Praia do Tombo. Eu peguei onda desde os 17 anos. Antes da moto eu já surfava. Eita, Sim. então, cara, Não, então vamos marcar pra gente sair cedinho aqui. Não, já. O cara sabe surfar, então. Depois de 17 anos. Bispão, me fala, como você conheceu o apóstolo Estevão, a bispa Sônia? Um abraço, um beijão para vocês, apóstolo Estevão, bispa Sônia. Eu sei que vocês não me conhecem, mas eu te conheço, em nome de Jesus. Deus abençoe, vocês são uma bênção. E tá aqui o nosso bispão aqui. Fala aí, bispo, como que foi Então, essa história? Nessa igreja que eu me converti, que eu aceitei Jesus e me converti, eles já frequentavam. Mas tinha uma situação meio complicada que acontecia na igreja, que eles ficaram um período, e assim, né, entre nós, né, o pastor aprontava coisas feias. Só Jesus. E aí eles tentaram ver se mudava, porque tinha um grupo de pessoas muito bons lá. E não conseguiram e foram embora. E aí eu me converti, conheci esse lado errado do pastor, terrível, mas aí foi muito importante para a minha fé, porque eu conhecia aquele que era o homem que errava, mas no altar, o quanto o Espírito Santo falava através dele, e fui formado assim, que é algo muito importante, eu consegui separar o que é o homem E o que era daquilo Deus. que é Deus e o que é a pessoa exercendo chamado. Isso foi muito Perfeitamente. importante para mim. E eles voltaram depois, o apóstolo e a bispa Sônia, tentando mais uma vez, porque eles sempre foram muito amorosos, sempre, assim, o poder da graça na vida deles era algo assim, tremendo. Mas eles vieram, ficaram quase que um ano, foi aí que eu me aproximei bastante deles, mas eles não conseguiram mudar a mentalidade desse pastor. Aí, definitivamente, muito tristes, eles saíram da igreja. E aí foi nesse período que eu tive uma experiência com Deus, né, porque continuei lá, e uma madrugada eu tive um sonho. No sonho, eu ouvi uma voz que falava assim, olha, eu vou começar uma obra muito grande com meus servos. Com meus servos. Meus servos. E eu sabia que eram eles, porque da igreja, os únicos que despontavam, que tinham a visão, ministério, apostólico, seriedade mesmo, eram eles. Eu tinha muita gente, a família do pastor, tudo, mas a pessoa que eu via seriedade, compromisso, assim, santidade, eram eles. E aí, guardei aquilo comigo, mas fui procurá-los. Eu sabia onde ele trabalhava e ela também. Aí eu fui onde a bispa trabalhava e falei para ela, olha, o senhor me falou que vai começar. Eu falei, olha, interpretei que é o senhor me falando que vai começar uma obra com vocês. Me chame. Aí ela virou assim para mim, tá bom, Gê. Tá bom. Que eles estavam procurando igreja para ficar. Não estavam nem pensando em ministério. Eles queriam ver um local onde eles podiam ficar em família. E aí, saí de lá, fui na Xerox do Brasil. E lá na Xerox, o apóstolo era já diretor de marketing da Xerox do Brasil. E aí entrei, ele tinha uma mesa de mármore preto enorme, assim, uma cadeira. Entrei nesse dia assim, E aí falei para ele a mesma coisa. Eu falei, eu tive um sonho assim, que o senhor me falava que vai começar uma obra grande com vocês. Me convide, me chame. Ele falou, tá bom, Gê, tá bom. E aí eu lembro como hoje, eu peguei minha moto,
Sempre na moto. Sempre na moto. Peguei minha moto, atravessei, entrei na Nações Unidas, né, na Marginal Pinheiros, fui embora. 2 semanas depois, a Bispa Sônia liga. Ela liga e falou, olha, Gê, Deus confirmou aquela palavra, nós estamos começando um trabalho, mas nós não vamos chamar ninguém da igreja, porque nós não cremos em obra que começa com divisão. Perfeitamente. Estamos chamando você, porque você falou antes para nós. E eles nunca convidaram ninguém daquela igreja. Se Ninguém. vão é uma coisa, mas nunca chamou. Nunca. A mentalidade deles, tem tanta gente para salvar, evangelizar. Perfeitamente. E foi o lado maior deles, né? Então, como ele depois vai morar com 12 viciados, tudo que vão morar na casa dele. Quer dizer, a visão evangelística mesmo de salvar vidas. E foi nesse período que começou a igreja a renascer. Eu fui participante da 2ª reunião deles. De lá, nós fomos para um local fazer cultos, que era o Restaurante Livorno. Tinha as salas do Restaurante Livorno na Vergueiro. Onde iniciou. Onde iniciou. E desse local, fomos para a Igreja Evangélica Árabe. Então alugávamos o local lá, porque começou a crescer demais no Livorno. E no Livorno também eles prosperaram tanto, que ele falou, ó, semana que vem não dá mais, assim. O Livorno Não dá mais. Aí nós tivemos que sair correndo e procurar um local. E aí encontramos a Igreja Evangélica Árabe. O Livorno prosperou. Prosperou então muito. vocês estavam igual a Obed-Edom lá. A arca em Obed-Edom. E a sala que a gente usava não dava mais tanto que eles tinham que usar. Aí fomos para a Igreja Evangélica Árabe e, por fim, na Lins de Vasconcelos. Na Lins. E foi nesse período que eu queria até dar um testemunho do apóstolo. Pode falar. Esse foi incrível, que eu acompanhei tudo isso, né? Inédito. Tá ouvindo aí, pessoal? Inédito. Olha esse testemunho. Então, a bispa, primeiro a bispa, viu o local onde foi a Lins de Vasconcelos, onde foi a nossa primeira igreja, aquela igreja grande. Ela falou, olha, eu vi um local maravilhoso para a nossa igreja. E aí começamos a dar as voltas, já começamos com atos proféticos, né, e começamos toda essa visão apostólica mesmo dos atos proféticos, tudo. Nesse período, o apóstolo tem um sonho com uma mulher, e essa mulher, ele vai encontrar essa mulher numa oficina mecânica. E quem era essa mulher? Era a filha de um empresário. E nessa época, o Cátis Barneia, né, que é os 12 jovens que eu falei ficaram em casa, era a banda Cátis Barneia. Então já estávamos começando, já tinha gravado a fitinha, né, ele já tinha uma fitinha. E eles eram da Igreja Renascer. Da igreja, filhos, são até hoje. Né? Já era nesse processo em que já não cabia mais gente na Igreja Árabe. Já tínhamos ampliado a Igreja Árabe, dobramos a capacidade, construímos tudo, mas não cabia mais. Então, crescendo, explodindo a igreja, de jovens, tudo. E aí, nesse período, ele encontra essa mulher numa oficina mecânica e fala com ela. Fala para ela o seguinte, olha, queria falar com o seu pai. Nós estamos aí com uma banda, nós estamos com um projeto de teatro. E esse empresário evangélico, ele sempre abençoava as obras. Ministérios, obras, uma pessoa muito dedicada. E aí, ele está frente a frente com esse homem, depois ele contando pra gente, né? E aí ele marca com ela, aí ele fala assim, bom, vamos falar então da peça teatral? Tinha se convertido um artista chileno, participando com a gente, é todo um enredo, né? Sim. Aí ele fala assim, aí o apóstolo olhou para ele e falou assim, olha, sobre o teatro nós vamos falar depois, eu quero falar que o senhor vai comprar pra gente o Cine Riviera. O homem ficou branco. Qualquer um ficaria, olha a ousadia do nosso apóstolo. E aí ele falou, tá bom, se for de Deus eu vou comprar. Aí ele falou assim, eu estou indo para uma viagem para a Europa, e conforme os negócios forem lá, eu vou ver esse Cine Riviera. Aí ele relatou que era o Cine Riviera, tudo direitinho, e o homem foi. Quando foi assim uma viagem maravilhosa para ele. E aí ele se comprometeu a comprar, e aí estava comprando. Quando perceberam que ia vender mesmo, os caras aumentaram o valor. Para impedir, para aumentar e saber, não né? Vender. Não, para vender, mas eles perceberam que o cara era forte. Percebeu que era forte, o cara era uma pessoa forte mesmo, né? Aí nesse período, ele falou, ó, infelizmente nesse valor não dá para eu comprar, é absurdo, praticamente dobrou o preço. Não, aí não. E era já caro, era valores, era assim, se for falar, milhares de dólares, era coisa grande. Aí nós, mais uma vez, temos um jejum
e que foi o jejum de Daniel. E também fizemos também os atos proféticos, dando volta no local. E aí o homem não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir e no final ele veio e comprou pra gente a Lise Vasconcelos, eu vou rodar esse quarteirão, eu já fiz isso muito. Qual a altura ali do número ali? Ali é no 1208. Mais sentido Vergueiro? Era mais sentido Vergueiro ou era mais assim, sentido ali a Praça do Cambuci? É Cambuci, do lado do Cambuci. Então você está assim no alto, bem no alto é onde tem a caixa d'água. Uhum. Indo em direção ao Cambuci, primeira, segunda, terceira quadra. Os nossos estúdios de TV ficam ali agora, do lado. Entendi. Estão todos perto ali. A antiga rádio nossa. Sim. Hoje é na Consolação, na nossa torre, né? Mas a rádio ficava lá também na Lins. Do lado, bem no prédio, do lado onde nós tínhamos a TV tem quantas torres hoje? Oi? Quantas torres tem hoje? Nós temos muitas, né? Nossa mesmo de fabricação é a torre nossa na Consolação, que fica em cima do prédio que é nosso. As alugadas? Alugadas, nós temos, só de rádios FM nós temos, são 14. Nossa, então, 14 são 4, por volta de 5 alugadas e outras que são nossas, concessões. Nossa. Inclusive, 7 dessas concessões eu conquistei quando eu estava como deputado federal. Federal. Um pouco antes ainda, nem era federal, era estadual, mas a gente sabia bem assim como entrar nas licitações, tudo. Sim. E aí nós conquistamos 7 rádios FM, 2 geradoras de TV e 5 rádios AM, que até agora a gente não usou, que é lá no Ceará. Olha. Então lá, as concessões só esperando. E a gente está esperando um pouco ainda, porque é bem provável que venha agora com digital. Sim. Possa vir alguma coisa que vai pegar essa banda que é a AM. Sim. Né? E ela sendo digital, ela vai uma distância muito grande. Então nós estamos esperando, são 5 rádios que estão esperando a gente lá. Né? E a obra começa ali na Lins, aí quando vocês chegam ali, vocês já estão... Aí, então, era no cinema. Nós começamos a trabalhar só na parte, né, tinha um tipo de uma galeria, né, um Puma, que ficavam os escritórios desse cinema, né? Então nós começamos cultos lá, que já era um local bem grande, mas a mesma coisa, lotou. E aí a parte do salão, nós limpamos tudo, preparamos e começamos a fazer. E aí as reuniões de segunda-feira lotava aquele lugar. Então tinham mais de 4 mil, 5 mil jovens. Isso que ano? Isso 88, 89. Não foi a época que caiu o teto? Não, isso é bem futuramente. 2009. 2009. 2009, foi 2009. 2008, 2009, 2010, por ali, eu lembro. Isso, foi 2009. Essa notícia. Mas aí teve esse estouro e o bispo acredita que esse boom também se deu por conta do jovem, porque o jovem gosta de fofoca, né? Ele gosta de fofocar bastante, né? E jovem, ele tem esse entusiasmo de conhecer algo, porque quando a gente tá um pouco mais avançado de idade, a gente vê uma coisa boa, né? A gente fala assim, beleza, eu vou guardar só pra mim. O jovem não, o jovem quer espalhar pro mundo, né? Ele quer cantar pra todo mundo e a gente vê um movimento disso, principalmente ali nos anos 80, porque eu vim de uma criação onde eu fui muito criado no rock, né? Então ali nos anos 80 a gente vê o boom do rock nacional, né? Que vem com Legião Urbana lá de Brasília, então a gente tinha aquele movimento e tinha uma lacuna dentro da igreja, né? Porque tinha muitas aquelas músicas congregacionais que não alcançavam os jovens. Então quando aparece ali o Cats Barneia, quando aparece o Resgate, aparece a Oficina G3, tinha muitas outras bandas, né? O Kadosh. Tinha agora que eu não estou conseguindo lembrar, Rebanhão. Rebanhão foi um dos pioneiros. Mas foi a Renascer que iniciou esse movimento, né? Esse movimento, virou um point. Eu assisti o PG um dia desse num podcast, que inclusive ele fala que ele se converteu num culto, né? Num culto da Renascer. Eu não sei se lembra se era um SOS ou se era um culto normal, mas eu acho que era um culto de segunda-feira. Porque as igrejas não tinha bateria, não tinha esse tipo de ritmo de música, até né? Tinha, tinha, mas era uma ou outra, né? Assim, mas quem trouxe o louvor era a época das comunidades. Isso. Era um louvor. É mais ou menos o que foi o Hillsong, agora algumas coisas assim, né? Então eram as comunidades que tinham esse lado do louvor. Mas a parte do rock... Então tinha, por exemplo, Tio Cássio, que foi o início. Sim. Então tinha o Tio Cássio, e é de lá que sai o Apóstolo Estevão, que sai outros que saíram de lá, o Rebanhão. Quem deu o boom mesmo foi o Apóstolo Estevão.
Foi, porque Eu trabalho né? com jovens, porque muitas vezes iam pastores de igreja lá e falavam, precisam fechar esse lugar. Porque, e lá voltaram para Jesus muitos filhos de pastores. Porque não tinha espaço na igreja para jovem. Exato. Então, não tinha um local... Era aquela coisa regrada. Não tinha. Vamos lá, vamos entrar então na polêmica aqui. Era uma religiosidade. Era muita religiosidade. Porque naquela época era uma religiosidade. Hoje nós temos uma coisa... Até quando a gente foi abrir a igreja aqui, eu fui pôr coloca aí, balança aí, que eu vou falar mesmo aqui, eu tô nem aí agora. Já no primeiro episódio já falando já. Quando eu fui abrir aqui e colocar a parede preta, bispo, falaram que eu estava colocando o diabo no altar. Eu preguei essa semana passada e deram uma oportunidade para o evangelista e ele mandou bala na parede preta, velho. Manda mesmo. Manda mesmo. Eu fiquei na minha, né? Porque a nossa igreja tem parede preta. Eu já falo. Às vezes eu já vou pregar. Ainda hoje, hein, Vê? Hoje ainda. Não, ainda tem. Eu brinco, às vezes eu vou pregar em outras igrejas, né? Raramente. Eu vou pregar em outras igrejas. Eu cheguei na igreja do meu irmão um dia desse pra pregar lá. Eu falei, eu sou de igreja preta, então o guitarrista faz 4 acordes aí, fica nos 4 acordes aí, coloca shimmer aí e fica tocando esses 4 acordes, que aqui você não vai ver gritaria, que você vai ver uma pregação tranquila. Eu sou de igreja de parede preta, brincando, né? E a gente vê muito isso, né? E esse boom que dali nos anos 80, que tinha também esse movimento, e é nesse ponto que eu queria complementar e já entrar em outra pergunta, né? Porque a gente vê ali um movimento cultural muito grande, porque se a gente pegar paralelamente, o rock brasileiro estava muita despontado, né? Inclusive um dos homens que me mostrou a conversão verdadeiramente, Rodolfo Abrantes, antes de eu me converter... Já surfei com ele. Já surfou com ele? Ele eu vou falar uma coisa para você. O que Deus fez na vida dele, assim, porque o testemunho dele é muito forte, porque a gente vê muitas vezes as pessoas se convertendo quando a carreira está acabando, né? A carreira está acabando e eles não veem mais saída, agora só me sobrou Jesus. O Rodolfo Abrantes não, ele era a primeira banda do Brasil, ele era o mais tocado, ele estava com o turnê na Europa, nos Estados Unidos, ele decidiu... Auge total, Globo total. O mais tocado era... Exatamente. Mas você percebe quando a pessoa se converte de verdade, né? É diferente. Nossa, ele é um querido, ele é um servo de Deus, Aí agora de já uma qualidade. Contato. Lembra que eu tava te falando que a gente precisava arrumar contatos? Já arrumei um contato para trazer o Rodolfo aqui. Rodolfo, pelo amor de Deus. Tem? Rodolfo, então você já está convocado para estar na Hybrid Church. A gente toca muito louvor aqui do Rodolfo, Isaías 9, a gente toca bastante. A gente queria tocar mais, E aí, a gente percebe esse movimento do rock, né, no Brasil, e isso se reflete na igreja. E aí eu trago isso para os dias de hoje, a gente vê muito esse movimento, né? Então, eu acompanho muitas coisas de jovens para conseguir acompanhar os jovens. Então, a gente vê esse movimento do trap, agora nacional também, que a gente vê muitos jovens cantando trap, que é uma ramificação ali do rap, e a gente vê os jovens da igreja também indo para essa direção. Tem que ir para essa direção. E a gente vê a Renascer como pioneira, né? Que a gente vê aquele SOS lá, lotado, estrumbado de gente pulando, e se você pega um desconhecido ali, um desapercebido, a pessoa vai falar, isso aí é um Rock in Rio, né? Mas não, era um movimento ali que não sei se existiu algum documentário já, se alguém gravou isso, alguém falou desse movimento, porque foi um movimento gigantesco. Eu tava vendo assim, ainda vejo bandas, né? Eu gosto muito de Oficina G3, é um dos meus grupos preferidos de todas as gerações, então eu gosto desde a época do PG, do Manga na bateria, depois do Mauro Henrique, agora o outro projeto que eles estão fazendo. Então, sempre acompanhei a Oficina G3 e todas essas bandas vieram, né, derivadas desse movimento que a Renascer começou ali. E ela tornou-se gigantesca por conta disso, né, que foi esse funcionamento para trazer muitos jovens. É que ela, na verdade, ela estourou com os jovens, né? Eu tive uma experiência, né, logo no começo da minha conversão, eu assisti um show do Queen. E ele foi no Morumbi. E o Morumbi, assim, lotado. 85, 86? 82. Foi 82. Era bem 86 acho que foi o Rock in Rio, não foi? Foi o Rock in Rio. E aí eu falei, nunca mais eu vou ver um show como esse. E depois disso só que foi no Pacaembu, mas o Pacaembu lotado com o SOS da Vida. Banda internacional junto também, né? Na época era o Bride. E todas essas bandas. E assim, Pacaembu lotado, pista, não tinha onde ficar. Então, por quê? Porque era tudo novo, o meio evangélico não tinha.
Perfeitamente. Então, tudo isso foi um impulso. E muitos dos que andavam, que eram jovens, lá hoje são pastores, estão muitos à frente de igreja. Sim. Por causa desse movimento, né? Então, eu louvo a Deus por isso. O Resgate saiu dali também? O Resgate saiu de vocês também, lá? Estava com a gente, o início. Hoje o pastor Bruno, ele tem uma igreja separada, né? Ele tem o próprio ministério dele, né? Do Resgate. Na verdade, a Renascer, ela abriu, né? Para os pastores, criam pastores, né? E lançam para fora para ir pregar, tá certo. É uma igreja apostólica. Apostólica é isso. Você constrói mensageiros, né? Aqui em Guarulhos nós temos o Carlos, né? O apóstolo Carlos, da Corpus Christi, foi bispo nosso também. Tem o Maurício, bispo Maurício. Tem o deixa eu lembrar o nome dela, Macarius Church, que é o pastor Oliveira. Nós temos várias igrejas aqui em Guarulhos que eram que vinham da Renascer também. Mas olha aí cresceu, né? Cresceu. Evoluiu. E é isso mesmo. Isso que é reino. Amém. A nossa visão sempre foi de reino. É isso reino. A própria Bola de Neve, a Bola de Neve era um ministério da Renascer. Era o ministério da Renascer na Igreja das Perdizes. E ali teve uma situação com um bispo nosso em relação a eles, né? Ele não foi muito sábio e saiu de lá, nas Perdizes, saiu o Rina junto com o grupo, né? Sim. Eu já vi. Tinha uma banda também, eu não lembro agora qual era o nome da banda, mas foi dali aí eles começaram. Pediram a bênção. Então o Rina pediu a bênção mesmo. Saiu baixo da autoridade. E saiu, e por isso que a gente vê, depois cresceu e agora deu toda essa situação. Mas toda essa polêmica aí, né? Inclusive, muitos envolveram o nome do Rodolfo nessa polêmica aí que teve, né? Assim, eu não sei, as pessoas jogam as vidas por causa de likes, né? É um absurdo que fizeram. E a gente percebe, né, hoje, Bispão, que dentro da igreja, dentro da nossa comunidade, né, às vezes as pessoas priorizam mais a própria igreja do que o reino, né? E a gente tem que perceber que o reino está acima da igreja em si, porque senão a gente torna-se como outras doutrinas, né? Que eu não queria tocar, que coloca a igreja como o cerne de tudo, mas na realidade o reino é maior, né? Muito maior o reino. Nossa, então, quando a gente está nessa interseção aqui, né, entre sessões, a gente batendo um papo, mais descontraído, conversando um pouco, é justamente o que eu trago pro cotidiano, que eu tenho falado muito pros meus jovens e eles podem confirmar. O que a gente tem que combater hoje mais em dia, porque a igreja, aqui vou falar da nossa igreja, nossos cultos são de quinta e nossos cultos de domingo, e a gente fica em média aqui por mês 5, 6 horas, às vezes até 10 horas, se a gente for pegar a média mensal. E o restante do tempo onde a gente está? No nosso cotidiano. E é dentro do nosso cotidiano que nós enfrentamos as dificuldades. Que a gente pega a aplicação do que a gente aprende aqui para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então é lá que a gente aprende a ser paciente, é lá onde a gente aplica a nossa fé. Porque a nossa fé, ela é aplicada aqui dentro da igreja? Sim. Mas é lá fora que a gente vai ver que nós somos testados e aprovados mesmo. A gente vai passando pelas dificuldades, a gente tem aquela pessoa que fecha a gente e a gente sente aquela vontade de buzinar, mas a gente não buzina porque você fala assim, eu tenho que controlar, e você passa do lado, fica em paz, irmão. Tranquilo, vai com Deus. E ainda quando te xinga, ainda quer bater no vidro, e aí você fala, meu Deus do céu. Aí você olha, aí você fala, filho de Filisteu. Incircunciso. Mas não posso, em nome de Jesus, vai na bênção. Por isso que eu prefiro andar de moto, porque eu de carro eu fico muito irritado. Esse meu lado, ai Senhor, tem misericórdia. Ainda é irritado, ainda, bispo? Muito. De carro. Acho que eu acostumei tanto com a moto que andar de carro para mim é o suplício. Pelo amor de Deus. Não, carro eu vou falar, é uma coisa que, olha, a gente não pode pedir paciência, porque pedir paciência Deus vai nos dar condições para cada vez mais ter paciência. Então, eu falo que é só Jesus na causa mesmo. Hoje, São Paulo, o cara tem que ser cristão, porque crente até o demônio é. O cara tem que ser cristão mesmo. Né? Para viver em São Paulo tem que ser cristão. Então, pelo que eu entendi, o bispo foi um dos fundadores da Renascer. Estava lá junto. Foi um dos fundadores. Foi o fundador, então. Um dos fundadores, né? Porque na realidade vocês três são os fundadores. É isso. Tinha mais alguma pessoa? Tinha mais alguém? Cúpula, mas digamos que não assim? permaneceram. Que não permaneceram. Mas tinha também... Na segunda reunião, eram 7 casais. Segunda reunião, eram 7 casais. Não, mas você estava... Estava na segunda reunião, já estava. Não, você era casado? Já, nessa época eu era casado. Era bem no início.
Ah, bem no início já era casado. Então, até para ter uma ideia desse início, foi ali mesmo que eles fizeram, inclusive, o próprio, como é que fala? O contrato da igreja, a estrutura. Foi logo no início mesmo. Já foram decidindo ali toda a parte, digamos, legal da igreja. Já ia em direção o pai da Bispa Sônia, o doutor Daniel, um advogado, ele já fez ali a ata da formação, tudo. Foi, então, assim, desde o início, né? A gente começou meio nesse sentido também, né? A gente também começou, o nosso primeiro encontro foi na casa, no apartamento do pastor Fábio, tinha aquela multidão dentro da casa. E grandes histórias começam pequenas, né? Grandes histórias começam pequenas. Então, o bispo já vem atravessando gerações aí, não que seja velho, né? Mas já é experiente, né? Então, pelas contas que eu fiz aqui, eu tava indicando os anos aqui, o bispo, eu tinha 25 nessa época. Pelo amor de Deus, 25 na época de 82. Eu fui contando aqui na minha cabeça, então o bispo já atravessou toda essa geração aí. Qual é a visão do bispo hoje, na igreja atual? O que o bispo vê? Por que eu te faço essa pergunta? Faço essa pergunta para o senhor, porque a gente vê hoje uma igreja que ela se atualiza, e toda atualização, a gente vê isso em software e qualquer outra coisa, a gente vê isso em moto, a gente vê isso em carro. Toda atualização, ela vem com benesses, mas muitas vezes traz coisas que atrapalham, né? Principalmente que turvam as nossas visões, né? Que trazem mais dúvidas do que limpar os nossos olhos. Como o bispo vê a igreja de hoje e em si, porque o bispo não só prega dentro da Renascer, né? O bispo vai em várias denominações. Então, como o bispo vê a igreja atual em relação a isso, a tecnologia, a rede social, aos jovens? A geração dessa. Eu acho assim, a geração hoje, ela tem ferramentas poderosas para evangelizar. Opa. Então, meu filho mesmo, ele trabalha bem nessa área, né? Na área de TI e tudo. E ele é líder também aqui em Guarulhos, tudo. Mas o lado que eu acho que comprometeu é que as pessoas estão muito ausentes na igreja. Então, hoje, a igreja, pelo fato de que, vamos dizer assim, na época da pandemia, então começou a igreja eletrônica, vamos dizer assim, porque foi uma saída, né? Porque não podiam se reunir, então perfeitamente, foi tudo pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Mas o que acontece? Isso trouxe um ônus muito grande, que é a ausência das pessoas, principalmente na semana. Exato. Então, antes a gente tinha os cultos na semana, que a pessoa tinha prazer de estar na igreja. Então, agora não, ela prefere às vezes ficar em casa, assistindo, porque acostumou dessa maneira. E o mover do Espírito, pode falar o que quiser, mas o mover do Espírito é na igreja. Então, é a mesma visão. Eu posso fazer... O mover do Espírito, estou falando... Não, estou entendendo. Evangelismo, eu concordo, bispo. Administração. Eu concordo completamente. É muito diferente na igreja. Vê se você... Eu quero te fazer essa pergunta para ver se é a mesma visão, claro, minha. Depois na pandemia, você acha que a área sentimental e emocional do ser humano ficou mais abalada ou está a mesma coisa como antes? Muito mais abalada. Eu posso dizer, assim, sem, obviamente, entendendo os limites, padrões, tudo, nenhum de nós ficou normal depois da pandemia. Olha isso. Forte então, isso, hein? Porque uma mudança repentina de hábitos, a convivência, graças a Deus, que não me atrapalhou em nada, pelo contrário, na época da pandemia me aproximou mais ainda da minha esposa. Isso aconteceu comigo. Mas eu vi muitos casais destruídos, famílias. E falaram para mim ainda, até tive muitas pessoas dizendo isso a respeito disso, que muitas pessoas se separaram porque o esposo ou a esposa não convivia todos os dias. É isso mesmo. A partir do momento que teve que ficar dentro de casa, houve conflitos dentro do casamento. E aonde teve muitos falam, né, estudos dizem que um dos maiores divórcios que teve em todos os tempos, a década de 10 anos, foi na pandemia. E até usando o lado político, sim, porque na época em que eu fui deputado federal, eles estavam votando uma lei, porque antes você fazia o divórcio, você tinha um período de quase 1 ano e meio para decidir definir.
Você fala da separação. Da separação e do divórcio. Depois do divórcio. Então vem aí, depois você tem que ter 1 ano e meio mais ou menos de separação para poder dar o divórcio. Aí veio uma lei que se tornou algo automático. Perfeitamente, não tem mais separação. Nada. Já tem divórcio direto. Já entra direto. Né? Você ver que isso traz um abalo muito forte para a mulher, principalmente. Exato. Perfeitamente. E o que aconteceu? A ocorrência de divórcio, ela se acentuou muito mais por causa dessa facilidade também. De divórcio, a bebida, o vício. Exato. Porque assim, ainda que o homem bebesse, vamos dizer assim, socialmente no seu trabalho, agora não, ele está dentro de casa e começa a beber. E a bebida se torna uma fuga e um vício. Acabou. Destruição, o vício destruiu muitos casamentos. E até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Né? Até hoje. O Brasil é o país no mundo de maior nível de depressão. Olha isso. Busca essa informação. Olha isso. Maior do mundo. Nós não teríamos o porquê. Depressão e ansiedade depressão e ansiedade. Maior do mundo. Então tem uma série de situações que levam a isso. Perfeitamente. Mas eu creio que muito é o mundo espiritual. Exato. Principalmente esse período de pós-pandemia. Na base da fé, né? Então. A fé entra nessa parte. A fé se esvaziou de uma certa forma. Perfeitamente. Saiu então tem os chamados igrejados, né? Exatamente. Os desigrejados estão aí, acham que estão certos, participam da igreja, mas não estão, não. Não participa do corpo. Do corpo e nem da porção do Espírito Santo. Perfeitamente. É isso que a comunhão, né? A comunhão. A palavra vai Paulo, dizer né? sobre a comunhão dos santos, né? Então, nossa, é outra bem diferente. Coisa. E vai ao encontro do que o bispo trouxe, né? O calor humano ali não adianta. É totalmente diferente. Imagine se Jesus encontrasse aquela mulher no poço e falasse com ela através de carta, será que seria a mesma mensagem? Dele falando, você já teve 5 maridos e esse que você está agora não é seu? Então, é totalmente diferente, né, a gente receber aqui pessoalmente, e muita gente está ligado muito à quantidade, né, de pessoas que vêm. A gente, mas eu vou na igreja lá para encontrar 4, 5 pessoas, mas na verdade você não vai encontrar 4, 5 pessoas, você vai encontrar aquilo que você precisa. Amém. Ali dentro. Então, o bispo respondeu a pergunta do pastor, respondeu? A tua pergunta? Claro, depois dessa aí, uma aula para mim. Então, a igreja hoje, a maior dificuldade que o bispo acredita da igreja atual, né, da igreja tecnológica, né, porque antigamente, eu fico imaginando, bispão, Pedro, João andando, os discípulos caminhando com Jesus, né, sem nada disso que a gente tinha, né. Às vezes eu olho, às vezes eu tô louvando ali, e para honra e glória do Senhor Jesus, o Espírito Santo usou o pastor Fábio, a pastora Bárbara, para realizar um sonho na minha vida. Como o bispo gosta muito de moto, eu gosto muito de música, né? Sou líder de louvor aqui na igreja também, e eu alcancei um violão que eu sempre quis ter, e aqui no Brasil era sem condição de comprar, e o pastor Fábio trouxe para mim lá dos Estados Unidos, né? Paguei a primeira prestação dele hoje, inclusive. E quando eu peguei o violão, o Senhor tocou muito em mim, né? Quando eu peguei aquele violão e eu comecei a tocar nele, o Espírito Santo falou muito comigo em relação que o reino é muito maior do que isso. Ele usou a minha fé, aumentou no Senhor, porque Ele realiza sonhos. Deus realiza sonhos. Só que o que acontece muitas vezes, falando da igreja atual, é que a gente muitas vezes está preocupado, e o Espírito Santo me levou a uma mensagem que os discípulos caminhavam muitas distâncias, eles iam muito longe para levar a palavra, e a gente vê a palavra de Deus há 2000 anos atrás, Jesus caminhando aqui na terra, e ele falando, né, ir de pregar o evangelho a toda criatura, e a gente pode fazer isso hoje. Pode. Porque o que a gente está fazendo aqui, uma pessoa pode acessar em qualquer lugar do mundo que tiver acesso a uma internet, tiver um Starlink, a pessoa consegue acessar aquilo que a gente está falando. Então, quando Jesus fala assim, pregar o evangelho até os confins da terra, aquele povo nem imaginava o que seria isso. Quando a gente vai para Apocalipse e João vai falar que a gente ouviria rumores de guerra e saberia que existiria guerras, mas como aquele pessoal saberia se não tinha nenhum sinal de rádio naquela época, não tinha nada disso. O rádio é 200 anos atrás. Verdade. Como as pessoas saberiam que ouviria rumores de guerra no mundo inteiro? Então, hoje cumpre-se o que a palavra diz. Então, cabe a nós, como os escolhidos do Senhor, a levar essa mensagem. E muitas vezes as pessoas acham, e eu também já pensei assim, você vai fazer um podcast, mas você quer pregar porque você quer aparecer, você quer fazer um podcast porque você quer aparecer. Na verdade, a gente está cumprindo o ID do Senhor. Perfeito.
a gente está cumprindo o ID do Senhor. Então, às vezes, a gente pensa, e agora a gente vai, o pessoal está mandando até mensagem aqui falando que já deu 1 hora de... Meu Deus do céu! Já deu 1 hora a gente vai... A gente falou dessa parte espiritual, a gente já convida o bispo, já que tem muita história para contar, né? Na realidade, era para a gente ter começado falando do currículo do bispo, né? O bispo, além de é casado, né? Exato. Além de ser pai de quantos filhos, bispo? 3 filhos, uma filha e 2 filhos. Quais são as idades? 2 netos? Já é vovô, já. 3 netos. Vovô surfista. Eu tenho um filho de 39 anos. 39. Mora nos Estados Unidos. A Raquel, ela é a pessoa-chave na área de escrita. O que você vê no e-gospel, o que você vê tudo que é escrito, livro, tudo. É ela? Ela é a pessoa que escreve assim, fenomenal, a Raquel. E tem o Rafael agora, 19 anos, é aqui de Guarulhos, né? Ele está à frente também do ministério, tem a banda dele. Entendi. Então, e a minha esposa. Ele né, é daqui da Renascer aqui em Guarulhos? De Guarulhos, Legal, depois passa o contato pra gente trazer um louvor aí. A Bispa Liz. A Bispa Liz, ela continua pregando lá nos Jardins, né? Nós estamos pregando lá nos Jardins ainda, né? Que bênção. Porque, a paz do Senhor, Bispa, apesar de que ter Deus abençoe residência sua aqui, vida a gente grandemente. ela prega lá. Então eu estou fazendo toda a parte de política agora e ela é mulher de... E para a gente encurtar aqui, então o bispo está saindo para vereador para Guarulhos. Bispo, vamos ser bem prático e rápido aqui. Qual é os projetos que você tem aí para Guarulhos para 2024 aqui nas eleições? Então, assim, eu vou ser bem rápido. Pode ficar tranquilo que o bispo não vai tomar cadeirada aqui, tá? Projetos, Pode né? ficar tranquilo. Porque cada um dos vereadores, eles aqui procuram, um vai para uma determinada região, outro para outra, Pimentas, Ponte Alta, tal. E tudo bem, concordo com isso, mas eu acho que a visão que eu trago é uma visão diferente. Certo. Eu já fui deputado federal, deputado estadual. Os meus relacionamentos nessa área são muito bem feitos, graças a Deus, mesmo até com oposição. Legal. Então, é esse lado político e, obviamente, aquilo que o governador já está trazendo. Então, até o fato de eu estar trabalhando junto com o xerife, é esse o objetivo, porque tudo que tem preparado pelo próprio governo do Estado, ele vai se cumprir verdadeiramente se não tiver oposição aqui. Exatamente. Porque se for oposição, não vai se cumprir da maneira que está colocado. Então, é isso que eu trago, essa experiência de quem já foi um deputado federal estadual, para que aqui em Guarulhos, né, que moro, é a 3ª vez que eu moro aqui, né, já morei e moro. Não consegue sair de Guarulhos. Não consigo, a gente tem realmente um carinho muito especial. Então, esse é que eu acho que o maior projeto é poder cumprir com tudo isso e depois, dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa pensa que o vereador, ele não vai cumprir projetos. Ele é um legislador. Perfeitamente. Quem vai fazer é o prefeito. Exato. Perfeitamente. O executivo, eu posso, leis, vocês não têm dúvida, aprovação, mas quem é que vai fazer toda a parte é a prefeitura. Exato. Então, a gente pode até votar as leis de diretrizes orçamentárias, mas quem faz a lei é o executivo. Perfeitamente. Então, às vezes a pessoa se ilude achando que o vereador vai falar, vou fazer isso. Não vai, você vai fazer leis. Você é uma cadeira de apoio para... Isso, vai fiscalizar. Perfeitamente. O executivo. Essa é a tua função. Exato. E, obviamente, a Câmara tem esse lado participativo, mas não é um só que vai realizar. Não, são votações. E a experiência ela é muito importante. É importante a gente frisar para o pessoal que às vezes a política ela foge um pouco daquilo que a gente compreende do nosso dia a dia, mas é de suma importância lembrar isso que o bispo disse, porque a gente precisa estar alinhado. Não adianta, e o bispo trouxe muito bem, falando do governador, falando do prefeito, que inclusive a gente precisa estar alinhado nos pensamentos, porque não adianta a gente votar numa pessoa que não está alinhada com o governo. Porque, vamos supor, o papel do vereador é fiscalizar o prefeito. Então, entenda que se o prefeito está alinhado com as pessoas que nós estamos colocando ali, será mais fácil de ser aprovado. Mas melhor do que ser aprovado é que a gente não entende muitas vezes, e o cristão se pergunta, mas por que eu vou votar? Não vai fazer diferença. Na realidade, mais do que ser aprovado,
o importante é você barrar muitas coisas, muitas votações e muitas coisas que querem colocar ali para o povo guarulhense. Então pense quando na pessoa que você for votar, não estou falando para você votar em A, em B, mas pense quando você for ali na sua urna, colocar o número lá, você pensar quem realmente você está colocando. E quais são os pensamentos e o viés dessa pessoa, para ver se ele está alinhado com o pensamento, não somente o seu pensamento, mas com o pensamento do futuro prefeito, com o pensamento do governador, porque entenda que o governador vai estar diretamente ligado com o prefeito e o prefeito sendo fiscalizado pelos vereadores. Então, quando você tem uma pessoa alinhada com o prefeito, vai tornar-se-á mais fácil de você aprovar projetos de leis que estarão vigentes, né, a partir daquele mandato, né? Então, é importante a gente entender isso e o papel do cristão de colocar uma pessoa como o Bispo G ali, e não, aqui eu não falo para você votar no Bispo G, mas com viés, com pensamento que a gente sabe que quando bater um projeto de lei ali, vamos dizer, contra o aborto, a gente sabe quem vai estar posicionado contra o aborto. O projeto de leis a favor de liberação de drogas, a gente sabe aqui mais do que qualquer um, a experiência que ele tem como uma pessoa que foi dependente químico, então ele vai saber trazer não somente a experiência da vida dele, mas a experiência que ele viveu. Então é importante a gente saber isso na hora da gente votar. Quando a gente traz o bispo aqui como o nosso convidado do nosso primeiro podcast, estrategicamente também falando para que ele traga essa experiência política, não somente como um homem que está entrando na política novo. Eu, que sou iniciado na política, estudei muito tempo ciência política, inclusive indico um livro aí para quem quer estudar política, Ciência da Prudência. Já ouviu falar? Já. Política da Prudência. Então, o que acontece? A gente precisa muitas vezes entender, e eu já falei muito, calma, pastor Fábio, já vou parar. O pastor Fábio falou assim, ó, o pastor Tony vai falar 3 horas aí. Eu falei, a gente entender, né, bispão? E se eu tiver errado, o bispo me corrige. A gente entender que a gente precisa impedir que pessoas, a Bíblia vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. É verdade. O povo se alegra. Então, a gente precisa ter pessoas em que a gente possa confiar. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês aqui diretamente. Eu estou olhando naquela câmera ali, não sei se é naquela ou nessa. Posso olhar em qualquer uma? Pode ser. Naquela lá. Muitas vezes, graças a Deus, eu vou citar um exemplo, a gente tem condições de pagar a escola para os nossos filhos. A gente tem uma condição de pagar uma escola, igual as minhas filhas estudam no colégio adventista, então elas têm ali um estudo, uma escola que tem um basilar cristão. Ótimo. Então, para a gente, é a escola ideal. Só que aquele pai, aquela mãe que não tem condição, que vai colocar o teu filho à mercê de um Estado que está comprometendo cada dia mais a infância de uma criança, a adolescência de uma criança. Hoje em dia, as crianças, a gente, quando era mais jovem, a gente aprendia sobre drogas andando na rua. Via a pessoa utilizando droga ali escondido. Hoje é céu aberto. É céu aberto na escola. Então, é justamente a importância de nós colocarmos representantes. Lembre-se dessa palavra. Os políticos são representantes. Quando você vota numa pessoa, ela está te representando. Então, é por isso que a gente precisa pesquisar essa pessoa, qual é o viés dessa pessoa. E está aqui, o nosso bispo, ele está alinhado com o futuro prefeito, que está apoiando, né, do mesmo partido, né, isso, né, bispão? E também do mesmo partido do nosso governador. Ele me fez o convite para eu estar. Quem foi? O próprio xerife. Jorge Wilson, né? Jorge Wilson. Ele... E também está com o Tarcísio. Tarcísio está apoiando. Ele é líder de governo na Assembleia Legislativa. Ele é o líder de governo. A força que ele... Já coisas que ele trouxe, né? Então, o Trevo de Bom Sucesso, o Hospital da Mulher, tem uma série de projetos que ele já trazia no Boje que vai ampliar, o metrô. Então tudo isso previsto. O bispo foi deputado estadual, federal, formado, né? Eu tenho a formação minha em teologia. Licenciatura, que é o... Que eu posso dar até aula e tudo. Sim, que você dá aula na Escola dos Profetas. Isso, eu sou pós-graduado em ensino à distância e também pós-graduado em ciências políticas e municipalidades, que essa é a área forte que eu me preparei para poder trabalhar como vereador, que é onde é o bojo mesmo da atuação, essa pós-graduação que eu fiz. Essa é aí a sua resposta. Qual é o número, bispo? 112. 112. Muito fácil de gravar. 112. Tá aí também no vídeo. Então 112. O 112 tem que estar. Em nome de Jesus. Né, bispo, nós agradecemos eu que agradeço. por este momento, mas antes de terminar qualquer coisa,
antes da gente terminar esse momento Pouco aqui tempo, maravilhoso. né? Passa muito rápido. É, né? muito rápido. Eu queria que você deixasse aqui, ó, bem do meio aqui, ó, nessa câmera do meio, certo? Antes do Bispão deixar a mensagem, eu vou agradecer também ao Bispo. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu sou apaixonado por conversar com gente inteligente, com gente que sabe conversar. Tem um lastro aí, né, político. Foi um mandato só de deputado federal? Um de federal e um de estadual. Um de estadual. E sair como candidato ainda na Bahia. É outra história. Então, mas tem que ter mais. Pro próximo episódio, né? Próximo episódio. Parte 2, vamos fazer a parte 2. A gente pensa num tema, Bispão, mais pra frente. O Bispo é o nosso parceiro. A gente pensa num tema. A gente começou a falar de fé. A gente ia falar de fé, mas aí a gente vai mudando, né? Vai acompanhando. Mas a gente pode pensar nas próximas vezes num tema mais específico, a gente foca ali. Hoje foi sem pauta, a gente só foi conversando, batendo papo, conversamos aqui a história do Bispo mesmo. E aí a gente já vai ser reconhecido pelo povo aí, lembrando sempre que a casa é tua. Quando quiser aparecer, quiser divulgar alguma coisa, quiser falar, agora está saindo como na vereança, né? Mas pode ser que amanhã seja um deputado estadual, pode ser que volte para a política. E a gente precisa de homens de Deus nos representando lá, porque a gente vê cada dia mais e mais a degradação, a depravação do povo, né? Dentro da política e o progressismo também invadindo tudo. Então, as pautas, né? Nós... Ideais. Exatamente. Ideologias. O que você chamou atenção para algo muito importante. Eu queria terminar assim. Sim. Você falou sobre, nós temos a condição de ter um colégio, tudo, mas tem muita gente que não tem. Perfeitamente. Então eu queria chamar atenção para isso. Porque hoje nós vemos sendo assim despejado sobre Guarulhos muito dinheiro. É só andar pelas ruas que vocês vão ver. Sim. Então é assim, tem um CNPJ, só poderia ter alguma coisa por parte do partido após o CNPJ, isso faz um mês. E a gente percebe que já está sendo derramado muito e por muitos. Quem derrama vai tirar de novo. Sim. Exatamente. De algum lugar igual veio o mar, né? E vai voltar. Vai e volta. E o que vai acontecer? De onde vai ser tirado? A escola dos nossos filhos. Da área da saúde, da área de esporte, que é algo também muito importante. Então, pense bem, porque existem pessoas que gostam de coisas, existem pessoas que gostam de gente. Então, você pergunta, o que está fazendo um bispo? É um bispo preparado que gosta de gente, senão não seria um bispo. Então, o meu chamado é de valorização de ser humano. Isso aí. Então, pense nisso e que você possa, então, fazer a melhor escolha. Muito obrigado, Bispão. A mensagem que eu quero que você deixe, essa mensagem de final, uma mensagem de fé para esse povo. Bom, eu creio que por tudo que nós vivemos esse tempo, nós temos que aprender, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos um tempo que as pessoas elas são consumistas, elas só querem consumir, mas não têm buscado. Então eu queria chamar a atenção, busque mais ao Senhor Deus. Busque a presença dEle. Quando estiver na tua casa, não custa nada, ajoelhar, buscar essa presença maravilhosa de Deus, do Espírito Santo, você vai se encher e pode ter certeza que é muito melhor do que qualquer coisa que você possa consumir. Glória a Deus. Pastor Tony. Queria agradecer novamente, né? Nosso bispo Getenuta. Getenuta, italiano. Gosta de pizza? Adoro. Eu achei que você ia falar que não gostava de pizza, né? É palmeirense, bispão? Não, Santista. Do mar, né? Surfista. Tudo bem, respeito. Do mar. Mas chegou a morar no litoral já? No Guarujá? Não, mas sempre gostou de lá? Sempre. Eu ia, olha, de metrô, com a prancha de metrô, ainda novo, 16, 17 anos, pegava o ônibus, o cometão, para surfar lá na praia. Paixão pela água. Né? Aí sim. Agradecer sempre, né, pela disponibilidade. O bispo, ele é bem concorrido, né, principalmente nesse período eleitoral, né, tem muitas reuniões. Estava conversando com o seu Luiz. Seu Luiz? Exatamente, estava conversando com o seu Luiz aqui, perguntando da coordenação da campanha, né, estava perguntando para ele como é que estava o otimismo, né, para a cadeira, a expectativa de quantos votos o bispo teria, e a gente estava batendo um papo aqui antes. A gente sabe, né, a correria que é, né, muitas vezes sem fundo eleitoral,
Sem fundo eleitoral, que é espalhado aí pela cidade, isso. sem horário de TV, sem participar de nenhum programa e Verdade. tá na luta, no propósito, né? Confiando No naquele dia a dia. que é maior do que está no mundo, né? Pra você ter uma ideia, eu mesmo vou para frente de igrejas, eu mesmo, hoje, Tá certo. eu distribuí para os motoqueiros. Falou, vamos trazer a faixa verde aqui? Então. A faixa né, azul é lá em São Paulo. Exatamente, Vai ser verde. É verde. Não pode copiar, né? Aí eles prestam atenção, mas não é faixa azul. Aí eu já entro, aí começo a Glória a falar, Deus, dou o Deus. cartãozinho. Exatamente. Então também É o uma caminho. Então, bênção. esse é o nosso trabalho, dia a dia. Exatamente. E colocando nas mãos de Deus, ele fará conforme Também eu creio. ele vai. Da forma que ele quer, né? E se Eu ele creio. já separou ali a sua cadeirinha, pode ser que o partido tenha 2, 3, 4, mas o irmão só precisa de um, né? O bispão só precisa de perfeitamente. uma. Verdade. Se o partido tem 7 cadeiras, só um que precisa e essa um que está separada em nome de Jesus. Então eu queria Nós agradecer. cremos. Foi o nosso primeiro episódio. Se inscreve aí no canal, dá like, compartilha esse vídeo. Perdoa-nos porque nós estamos aprendendo ainda a ser. Somos a bebê. a ser apresentadores, né? Perdoa pelas falhas, pelas palavras erradas, mas também a gente sabe que a gente não é liga tudo porque lado. a vontade de Deus ela é soberana e ela sabe. Então a gente está jogando aí na rede e Deus que vai assoprar para que chegue naquela pessoa. Deus tem uma palavra para a tua vida, Ele quer transformar Em nome de a Jesus. tua casa. Então esteja ciente, siga o Bispo nas redes sociais, né? Qual é o Instagram, Bispo? Tem Instagram? É Bispo GT Nuta Oficial. Coloca Bispo aí. GT Nuta Oficial. Beleza, o Thiago vai colocar aí na tela aí, na hora que ele estiver editando, né? Ele vai colocar aí na tela em algum lugar. Tem o nosso Instagram também, Pastor Tony Souza e PR, Pastor Fábio e Bárbara Martins. glória a Deus. Até o próximo episódio. Vai dando dica aqui, ó. E vou soltar alguma coisa nova. Vai soltar? Não, na verdade eu quero terminar com esse primeiro episódio diferente. Tá bem. Não, né? mas antes de você terminar, deixa eu falar uma coisa, ó. Vou fazer aqui um desafio. Não, você Vou não fazer um parou de desafio. falar até agora? Ó, quem comentar aí, o melhor comentário e fizer a melhor pergunta pro próximo episódio, vai ganhar o livro do Pastor Fábio. Eu vou dar, eu vou comprar e eu vou dar. Você viu, né? Da Fé. Quem comentar aí, o melhor comentário, a gente vai juntar a nossa cúpula aqui, nosso comitê, eu e o Pastor Fábio, e a gente vai escolher o melhor comentário pro próximo vídeo. Aí a gente vai anunciar no próximo E vídeo. dia 19. Pega aí. Pega aí, Pega aí, a gente pode tem pegar. aqui os nossos Aí, ó, ajudadores. olha aqui, Coloca ó. perto da câmera ali, pastor. Aqui, ó. Qual câmera que põe? Essa? Tá aqui? É isso? Dia 19 de outubro, às 19 horas, teremos o lançamento aí, ó, Ferramentas da Fé. Para você hoje adquirir uma ferramenta na sua vida, para que Deus venha transformar a tua história. Bispo G vai estar aqui comigo? Com certeza. Bispo G vai estar aqui comigo. Muitas pessoas me ligaram, o bispo falou, pastor, tô aí dia 19, vai ser uma bênção. Então venha estar conosco aí dia 19, em nome de Jesus. Eu quero finalizar diferente, bispo. Quero convidar todo mundo aqui, ó. Vem aqui todo mundo aqui, ó. Vem aqui com todo amor, ok? Não se preocupe com nada, não. Vem pra cá, olha a produção que a gente teve que construir para tudo isso. Pra acontecer, vem aqui, ó, os caras estão tirando até o microfone do ouvido, tudo. Estão com uma cara dizendo, meu Deus do céu, quero todo mundo. Ana Caroline, vem aqui também. Produção, vem aqui, ó. Tá vendo aí, tá vendo? Para hoje tudo isso acontecer, amados, ó lá. Tudo isso para acontecer é toda essa equipe aqui linda, maravilhosa, né, Bispo G? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar conosco aqui no Ibricast. Junto, Pastor Tony, que Deus abençoe toda a equipe maravilhosa, que Deus abençoe a vida de vocês, nossos convidados, um abraço, até mais, Ibricast 2024 para você, e dá um tchau para todo